Mas os caras assim, são perigosos nesse nível, assim, que não dá pra falar deles, porra. Cara, Sabe por que que é? Pelo seguinte, você pode reparar. é complicado combater o crime organizado no Rio de Janeiro. Essa é a conclusão, né? Sim. O que ele falou basicamente é... Não quero trazer esse tema novamente, mas é tu prender o maconheiro e não prender o traficante, né? É. Porque, Sim, tipo assim, um cara é segurança do bicheiro, os seguranças são presos e o próprio bicheiro não é preso. Como pode isso? Mas tu não quer trazer segurança é produto do bicheiro, pô. Então, mas que é foda, né? Porque Não é assim, não? se o lance, o que dá pra pôr os caras na cadeia de verdade não é o jogo do bicho. O que põe o cara na cadeia de crime, verdade é associação, é morte, não sei o que, as paradas. Associação, é lavar dinheiro e assassinato. E aí, assim, esses caras com tanto de dinheiro que eles têm, eles conseguem, porra, colocar essa porra na conta dos outros, porra. Sim. Foda-se. Meu irmão, assim, com todo respeito, uma cena impactante que eu vi na série, existe uma série lá no Globoplay, Vale o Escrito, que é sobre o jogo do bicho. Eu participo dela. Eu sei que você participa. Que, cara, tem uma cena do Rogério descendo do camburão, meu irmão, na estica. Eu fiquei de bobeira. Eu fiquei assim, porque assim, tá bom. Que horas que os... Eu não sei, tá? Eu posso falar uma mal merda aqui, mas, pô, que hora que os caras vão buscar esses caras em casa aí? Geralmente de manhã cedão. 6 da manhã. 6 da manhã. O maluco falou assim, calma aí, irmão, que eu vou tomar um banho, eu vou fazer a barba, eu vou pentear meu cabelo, eu vou botar meu terno e o caralho. Demorou? Os caras, tá bom? O cara foi lá, ficou padrão, na estica, entrou no camburão. Quando ele desce do camburão, meu irmão, a cena dele descendo do camburão, ele desce do camburão. Aí ele abotou o paletó dele assim, puxa, pá, e vem andando igual o Michael Corleone, cara. É impressionante de verdade, cara. Né? O Igor, existe uma decisão que... Se ele estiver ouvindo essa porra agora, ele vai ficar assim... Ele tá lá, pô. Se ele estiver ouvindo isso, é coisa do Glauber, meu irmão, com certeza, né? O Glauber puxou esse assunto. Tu não mandou o link pra ele, não, antes de vir? Mas os caras são perigosos nesse nível, assim, que não dá pra falar deles, porra. Cara, Sabe por que que é? Pelo seguinte, você pode reparar. Ninguém cita o nome dos caras e ninguém fica direcionando a conversa pra eles, né? Primeiro, eu entrevisto só policial. Tu vai ver policial falando de miliciano, tu vai ver policial falando de traficante. De bicheiro. De bicheiro ninguém fala, né? Aí tem vários motivos que vão explicar isso, né? O cara tem receio, né? Ou o cara sabe da força dos caras, ou o cara trabalha até pros caras, né? Eu não conheço, né? Pode até ser essa possibilidade. Porque, assim, o bicheiro ele tem uma parada, que assim, se a gente for ver os bicheiros mais históricos, eles têm uma relação com o Castor, tinha uma relação com o Bangu, que com era... futebol, né? Com o futebol e com o Bangu mesmo, com o bairro, tá ligado? Porque assim, ele era... Caralho, ele era o padrinho, mano. Né? Ele era o Mas padrinho. ele é o padrinho das polícias também, pô. Por isso que é assim, cara. Então, mas é o que eu quero dizer, que assim, ele tem todo um respaldo popular, pelo menos daquela região ali, tá ligado? Cara, olha só, se a gente for falar ali, eu escuto o Pimentel desde que eu era moleque em casa, na Globo, né? E agora a gente tá aqui batendo esse papo. Todo mundo que comenta segurança pública... Chamou de muito velho. Muito velho. Todo mundo que comenta segurança pública e os policiais que eu converso no podcast, eles vão falar sempre aqueles mesmos problemas, né? Legislação fraca, a polícia prende e solta, tem que aumentar a pena, diminuir a maioridade penal. Aí a esquerda vai falar, ressocialização não resolve, o Brasil prende errado, e o debate fica nisso aí. Só que quando tu vai ver a raiz do problema... Começa lá atrás, década de 80, justamente com esses contraventores. Se você parar pra pensar, faz uma analogia com a rota do tráfico. Era só os caras nunca ter tornado ilegal, mano. Exatamente. O jogo do bicho, né? começa lá atrás, pô. Quando foi isso? Década de 30, Getúlio Vargas. Quando proíbe os cassinos. E aí começa os caras se estruturarem para poder trabalhar. Lei 9.230, que fechou o cassino no Brasil. Quando você vai evoluir para isso, você precisa trabalhar, você precisa comprar o Estado. Quem é o primeiro que você tem que comprar? A polícia. Pô. Senão o cara vai lá e pega teu anotador, certo? Depois você tem que subir nas esferas. Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário. Se os caras conseguiram se estabelecer nessas 4 pontas, como é que sai? Não sai. Fudeu. Beleza? Então... a influência do jogo do bicho no Rio de Janeiro.
Agora, E ainda tem o apelo social, é importante, porque assim, a associação, por exemplo, com escola de samba. exatamente, tanto é que com apoio popular vem como? Futebol, escola de samba. Quantas vezes o Pimentel já falou que o sambódromo lá tem o ministro, tem o governador, o prefeito, o bicheiro. Dê nomes, cara, dê nomes. Não, mas caralho, mas não é, mas assim, é só abrir o Instagram, tá ligado? Não é nem segredo, entendeu? Os caras tiram foto mesmo abraçando e foda-se, Isso, entendeu? exatamente. Então, lá atrás, aí veio a nova geração de bicheiro, que é essa aí, né? Castor e tal. Hoje tem Nova? Castor, não. Naquela época, né? Tá. Depois do tio Isso. Patinhas. Aí depois, agora nós estamos em Bernardo Belo e o Rogério de Andrade, né? Agora... E os bagulho do Anísio? Anísio é Nilópolis. Mas ele é velha guarda, né? Mas a família Abraão, porque lá atrás existia uma disputa territorial. Quando o Mariel Merescou foi assassinado, né? E ali o bicho matava muito no Rio de Janeiro para disputar território. Depois houve uma regulação. Estabeleceu, né? Eles montaram uma associação, olha, quem está aqui vai ficar aqui, não tem mais guerra. Isso foi respeitado. E aí começa uma guerra interna dentro dos próprios clãs. O primo matando o primo, o cunhado matando o cunhada, e aí vai. Que são as guerras que estão hoje, que aterrorizam a Barra da Tijuca. Todas essas mortes que nós tivemos na Barra nos últimos anos são mortes no interior dos clãs. Clã Andrade, o clã Garcia e assim vai, né? Todos eles. Garcia, só você que foi agora exato. Supostamente está sob o comando então cara, eu não tô nem aí pro jogo de azar, cara, sinceramente, já tinha que ser liberado há muito tempo. Isso. E vou mais longe, Igor, lá no início, o único empregador de pessoas que eram soltas pelo sistema penitenciário era o Jogo do Bicho. Todo o Aranha no Rio de Janeiro era um ex-presidiário. Eles só encontravam recolocação no mercado ali. Então o bicho tinha um papel social evidente. Eram dezenas de milhares de anotadores, os aranhas, né? Que eram ex-presidiários amparados pelo Jogo do Bicho. E isso era bom para o Rio de Janeiro. Era bom, de fato era bom. Então se o bicho não se mata, se o bicho gera emprego, eu não estou nem aí pro bicho. O meu problema é o bicho se matar, é o bicho financiar campanhas políticas, né? De partidos corruptos, e aí começa a ser um problemão. E aí nós tivemos a primeira heroína do Rio de Janeiro, que é a Denise Frossard. Ela já veio aqui já? Denise? Não. Mas eu tô tentando. Cara, é sensacional ouvi-la. Eu tô tentando. Uma coragem sem igual. E assim, eu converso muito com ela. Eu adoro a Denise, bato longas conversas com ela. Ela é muito corajosa. E aí, camarada, você vê que a ação dela foi isolada, né? Ela, depois da Denise, a gente não teve mais nenhum juiz ou juíza com aquela determinação, com aquela coragem. Ela prendeu toda a cúpula do bicho. Ela prendeu toda a cúpula. E ela foi ameaçada de morte, ela andou escoltada durante algum tempo por policiais do BOP, inclusive, que protegeram ela. Mas o exemplo dela não foi seguido nem por promotores, tampouco por juízes, tampouco por desembargadores e também por ministros das Supremas Cortes, STJ e STF. Então, esse é o problema, né? Por que não foi seguido? Né? Então, tu vê que alguma coisa tem, né? Essa estrutura montada, cara, ela serve para qualquer outro, né? Serve para o tráfico, para a milícia da mesma forma. Elas interagem. Quando você vai pensar em rota de logística para tráfico de drogas, a mesma rota que funcionava para o café, que funciona para soja, funciona para cocaína, concorda? O mesmo esquema estabelecido com a contravenção funciona com o tráfico. Pô. Então, o que o Pimentel está dizendo? No passado, eles disputavam áreas. É o que acontece com o tráfico hoje, pô. Disputa de território, concorda? Quando a milícia, quando o Comando Vermelho invade uma área de milícia, o que ele está fazendo? Disputando a localidade que ele vai explorar. Não era isso que acontecia com o Jogo do Bicho na década de 80, 90, lá para trás, 70? Exatamente. É exatamente, a dinâmica é a mesma. Só que o Jogo do Bicho, ele tem esse apelo social que o Pimentel acabou de falar. O que o Pimentel falou? Gera emprego. Porra, olha como é positivo. Né? Então, se os caras têm esse olhar da sociedade, escola de samba, futebol, geração de emprego, eu não estou entendendo por que vocês estão combatendo o cara. Que mal que ele faz, né? Mas o problema é justamente quando monta uma estrutura que o Jogo do Bicho já se confunde agora fudeu, com o próprio Estado. Exatamente, porque se ele tem o Estado junto com ele, por que é só contravenção? Também tem uma dinâmica aí. Por que o Estado não penalizou?
E deixou como contravenção. Não deixou leve demais o crime? E Fala, qual é a prova que o Glauber tem razão no que ele está falando absoluta? Porque foram presos 17 seguranças do Rogério de Andrade. 16 eram policiais militares e o 17º era policial penal. Aí. Ou seja, ainda por cima ele vai lá e corrompe as forças policiais. Então o bicho é ruim para o Rio de Janeiro em função de tudo isso. Financiar campanhas políticas, empregar policiais como pistoleiros e assassinos, né? Lessa, Adriano e tantos outros policiais civis e militares do Rio de Janeiro. Então essa é quando eu digo que o jogo do bicho tem que ser enfrentado e com a mesma coragem que o tráfico é enfrentado, com a mesma disposição. É sobre isso que eu estou falando. Mas o que o jogo do bicho, além de tudo, o Glauber colocou? O carnaval do Rio de Janeiro era muito feio. Era na Praça 11, não tinha ingresso, não atraía tantos turistas para o Rio de Janeiro. O carnaval, evento, espetáculo que gera dinheiro e emprego para o Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, apesar do Sambódromo ser uma obra pública, esse carnaval lindo é o carnaval financiado pela contravenção. Então a contravenção no Rio de Janeiro fez o espetáculo mais bonito da Terra. É verdade, cara. E aí... Todo mundo sabe, cara. Entendeu? E aí, como que... Assim, já rolou até uma época no Rio de Janeiro, numa dessas ameaças de você prender os bicheiros, né? Uhum. Rolou até... Não vai ter carnaval esse ano. Eles usando isso como ferramenta de ameaça, né? Sim. E, cara, talvez, eu não sei, talvez o governo, eu sou contra a intervenção estadual em qualquer tipo de espetáculo, né? Sou contra o uso de recurso público, mas talvez seja a hora da política do Rio de Janeiro, prefeitura e estado, pensar no seguinte: vamos recuperar o carnaval. Acaba com o Liesa, o carnaval a partir agora é do estado do Rio de Janeiro, é um evento organizado pelo estado, porque hoje é organizado pela Liesa. Eu estou dizendo isso para a gente arruinar o crime organizado. Talvez seja a única solução. Vixe, mas essa eu duvido. Eu acho difícil também, cara. Tu vê, a polêmica porque a prefeitura colocou dinheiro no show da Madonna, né? Tu imagina agora a prefeitura organizando tudo isso, né? Eu entendi a ideia. Gostou do show da Madonna, Glauber? Eu não fui, eu tô ligado que tu foi, tu me contou ontem, né, nos bastidores. Fala a verdade aí. Pô, camarada... Like a não, eu não podia falar, não sabia, foi mal. Mas olha só... Também showzinho de merda? Uma cidade de merda, né? Com uma pulseirinha de merda, né? Nem conheço sequer uma música da Madonna, só pra tu saber, meu irmão. Então tá bom. Aí. Tô ligado. A questão é o seguinte, cara. O jogo do bicho hoje... Eu vejo, o grande mal do jogo do bicho é o que ele deixou de legado, pô, né? Policiais envolvidos com o jogo do bicho. Essa mesma estrutura que começou lá na década de 80 deixou uma raiz, pô, horrível ali, confundindo, cara, a cultura da polícia civil, a cultura da polícia militar, a cultura do estado do Rio de Janeiro. Aí quando chega o boom do tráfico de droga, o mesmo que funciona pro jogo do bicho, os caras aplicaram junto com o tráfico de drogas, irmão. É aquele raciocínio que eu tava tentando te mostrar. Lá atrás tinha disputa pela contravenção, agora tem disputa entre milícia e tráfico. Só que é o seguinte, quem tinha que combater o jogo do bicho lá atrás era a polícia, o Ministério Público, toda a estrutura de Estado, certo? O Judiciário. Esses caras, jogo do bicho, movimenta muito dinheiro, concorda? Porra. Demais. Então, se eu tenho uma estrutura criminosa dentro do Estado e o meu dinheiro alimenta tudo isso, porra, parceiro, a partir de agora tem mais uma fonte de renda, que é o tráfico. Se essa estrutura aqui está comprometida com o jogo do bicho, você acha que eles são fiéis ao jogo do bicho ou o dinheiro? Dinheiro. O dinheiro, irmão. Agora eu tenho o tráfico para pegar o mesmo dinheiro. Então, se eu sou de uma delegacia ou de um batalhão de polícia e eu pego o dinheiro do jogo do bicho, eu tô vendo um traficante ali de fuzil vendendo droga, tu acha que eu não vou lá pegar o dinheiro dele também? O que o Glauber quer dizer é verdade. O jogo do bicho apresentou corrupção ao aparato policial do Rio de Janeiro. Montou a estrutura e deixou a estrutura viciada na sacanagem. E você, Glauber, você só esqueceu um lance muito importante. Na década de 70, alguns jornalistas do Rio de Janeiro corajosos afirmavam em reportagens policiais que quem trouxe a cocaína para o Rio de Janeiro foi o jogo do bicho. O jogo do bicho lá atrás, não essa geração atual, mas quem trouxe a cocaína para as boates
Geller, para Regines, né? Foi o Jogo do Bicho. E o Jogo do Bicho também operou durante uma boa parte da década de 70 todo o contrabando do Rio de Janeiro também. O Jogo do Bicho, a contravenção não era só bicho. Então, assim... E vou te falar, Igor, isso aconteceu no governo militar, tá? Então, não é... A culpa não são esses governadores que foram presos recentemente, não. Isso é bem anterior. O Glauber tem uma teoria de que a polícia... Eu sei que a polícia é corrupta, eu concordo com o Glauber o tempo todo sobre isso. O Glauber tem uma teoria que a polícia é bem culpada por todo esse processo. Mas eu vou dizer para você e para o Glauber, Igor, você só consegue arquivar um inquérito policial na delegacia se o promotor deixar. Você só consegue arquivar o inquérito se o juiz deixar. Então, para que a Polícia Civil não produza, e verdadeiramente ela não produz em algumas investigações de bicheiros, eu preciso da conivência de um promotor e de um juiz. Todos aqueles inquéritos que a DH não resolveu, todos eles teve uma canetada de um juiz e de um promotor. Então eu acho muita injustiça hoje apontar o dedo para a Polícia Civil do Rio de Janeiro e falar: vocês são corruptos, vocês não investigam nada. Sim, se a Polícia Civil não investiga nada, é porque tem um Ministério Público que concorda com isso e um Judiciário que assina. Concorda, Glauber? Eu estou um pouco errado. Concordo. E inclusive eu falei, né? Para funcionar tem que ter esses atores juntos, né? Se você não tem um Ministério Público junto no esquema, né? Parcela do Ministério Público, o Ministério Público monta uma operação e prende o policial. Concorda? Ele Ou então o Ministério Público exige que o inquérito seja refeito. Ou ele mesmo vai lá e faz a operação, a prisão, porque o Ministério Público fiscaliza a polícia. Por isso que eu estou batendo em cima disso, que é a estrutura deixada, a herança deixada que começa no Jogo do Bicho. Hoje, quando a gente fala, não, o Jogo do Bicho, porra, que mal faz, a sociedade realmente acha isso, né? Só que o mal do Jogo do Bicho hoje, eu acho que o principal é o legado, né, que deixou, né? Que é esse legado criminoso, entende? O jogo em si, eu continuo a favor de uma liberação. O problema é que agora fudeu, né? O problema é que agora eu acho que agora já era. Eu acho que, cara... Vamos dizer, se a gente legaliza o Jogo do Bicho agora, já tem os caras que mandam, porra. O Igor, é difícil demais buscar uma solução pro Rio. Olha a complexidade. As pessoas sabem que há 2 meses que eu estou falando da fragilidade do inquérito que prendeu os brasões. Eu disse no teu podcast, no podcast dele, eu disse isso no Antagonista há 6 anos. Eu sempre achei a linha de investigação Brasão a mais robusta. Eu falo isso em qualquer lugar, porque eu acho robusto. É uma família envolvida com máfia de combustível, é uma família envolvida com fraudes eleitorais, é uma família envolvida com milícia, é uma família envolvida com cassações na Assembleia Legislativa. É muita informação ruim sobre essa família. Mas eu disse isso lá há 6 anos. Mas quando você traz isso para o dia de hoje, você descobre que o presidente do PT no Rio de Janeiro, o Quaquá, ele está defendendo publicamente os brasões. Tá? Eu não defendo brasão nenhum. Eu digo que é a linha mais robusta. Mas o presidente do PT no Rio de Janeiro, repito, Quaquá... Por que será? É porque no Rio de Janeiro está tudo muito junto e misturado. Né? Do mesmo jeito que o Flávio Bolsonaro foi apoiado pelo Brasão na eleição para senador, o Brasão apoiou a Dilma na eleição de presidência. Então, por favor, o nosso ouvinte aí, nosso espectador, não tem ideologia nessa situação, pô. Esquece a porra de ideologia. Na sacanagem, todos se juntam.